E a proposta de redução de 15% no 12º de todos os poderes é o assunto agora na nossa entrevista com o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim. Boa tarde, presidente. Presidente, sobre essa proposta aí de redução de 15% do 12º, os presidentes dos poderes, com um discurso bem alinhado, avisaram que reduzir o 12º não vai resolver o problema. Mas o governador Pedro Taques diz que pode não resolver, mas ajuda. Os poderes vão ajudar? Claro, claro. Seria incoerente, seria inaceitável até que todos não tivessem consciência de que uma crise que você tem que enfrentar. O que nós dissemos foi que não adianta no sentido de que, tudo bem, reduz o 12º, mas isso não resolve a questão porque ela é muito mais grave. O problema do governo de Mato Grosso é que há muitos anos, 12 anos, que não faz a reforma que deveria ter sido feita. O governador Dante, em 2002, entregou um Estado absolutamente redondo, reformado, um Estado moderno, extinguiu tudo que era fora de moda, banco, empresas privadas, demitiu 11 mil funcionários. Então, ele resolveu em 2 mandatos a questão fiscal de Mato Grosso. Você lembra que Mato Grosso, Rondônia e Alagoas eram os piores estados do Brasil. E Mato Grosso foi entregue em 2003 redondo. De lá para cá, nesses 12 anos, não se tomaram medidas de reforma administrativa. Houve investimentos, principalmente através do FETAB, que foi deixado pelo governador Dante, mas o que foi? O que aconteceu? O Estado foi se agigantando, né? Principalmente na área do gasto de pessoal. Dezenas e dezenas de leis aumentando pontualmente para as carreiras e o RGA, a partir de 2008, sempre vinculado à inflação e INPC, e chegou ao ponto de que ficou praticamente inadministrável. Agora, presidente, o senhor não pode falar pelos outros poderes. O Tribunal de Contas, apesar do corte do 12º não resolver, tem como cortar esses 15% que o governador está querendo? Tem que ter, tem que encontrar o caminho. Tem que encontrar o caminho, porque não isoladamente, pontualmente, mas você não pode furtar a contribuir de resolver a questão do Estado. Isso é uma questão de Estado, é preciso enfrentá-la. Então, concluindo essa situação, o tribunal, é claro que o governo tem que reagir. O governo, aliás, eu acho que o governador Pedro Taques deveria ter aproveitado desde o ano passado para fazer a reforma. Desde o ano passado deveria ter feito uma reforma radical, uma reforma muito maior. Não sei se no ano passado ele poderia fazer o que ele fez, contratar servidores, pagar o RGA na sua totalidade. Então, tudo isso criou-se uma situação de aprofundamento da crise. Agora, a crise é antiga. Você querer ignorar de que uma situação como essa não diz respeito a todos é uma bobagem. Você precisa da maturidade de entender que para enfrentar esse problema tem que reunir comércio, indústria, agronegócio, poder legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal, poder executivo, principalmente porque ele que tem que tomar a iniciativa, para você encontrar um caminho. Aliás, é uma grande oportunidade de você encontrar definitivamente uma reforma no Estado de Mato Grosso para que o Estado caiba na sua arrecadação. As pessoas têm dito isso, e isso é a lógica, é a coerência. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Casa, como você na tua empresa. Isso não vai fechar nunca, essa conta não fecha nunca, se não enfrentar o problema. Presidente, o senhor já lembrou algumas vezes aqui a questão do RGA. Na avaliação do senhor aí, o Estado realmente não pode pagar porque vai atingir a lei de responsabilidade fiscal? Não sei se não pode pagar. No caso nosso, como fiscal do Tribunal de Contas, nós vamos exigir o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O limite de gasto com o pessoal é 49%. O governo de Mato Grosso, desde abril do ano passado, extrapolou o limite prudencial e chegou a 52% em abril. E veio, ao longo de 2015, fazendo ajustes e fechou dezembro com 50,2%, acima do limite de 49%. Então, essa é uma responsabilidade do governador, do Poder Executivo. Ele não pode gastar mais do que a lei determina. É importante relembrar o seguinte, essa questão do equilíbrio fiscal dos governos é uma questão que virou patrimônio nacional.
A sociedade não abre mão dessa questão do equilíbrio fiscal. É bom lembrar que a doutora Dilma, a presidente da República, está afastada porque não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal no que se refere aos empréstimos que não foram declarados no balanço. Então, nós estamos falando de coisas que podem ensejar decisões do ponto de vista até de a possibilidade do impeachment. Se impeachar uma presidente, pode impeachar um governador. Então, o governador sabe que ele tem responsabilidade. Quem vai responder por isso é ele. No caso do Tribunal de Contas, quem responde é o gestor do tribunal, que sou eu, o presidente. Nós temos um limite de 1,23%. Se nós, que somos fiscais, temos o dever de cumprir esse limite. Fora desse limite é impossível você pagar pessoal. Presidente, os poderes cobraram uma reforma ampla e profunda do Poder Executivo, os outros poderes constituídos. Aí o governador Pedro Taques diz o seguinte: olha, os poderes têm que fazer a mesma coisa. Todo mundo vai arrumar a casa? O TCE também? No caso do tribunal, é um tribunal moderno, um tribunal enxuto, é um tribunal reconhecido no Brasil inteiro. Então nós estamos modernizando o tribunal há 10 anos. O nosso dever de casa nós estamos cumprindo. Nós temos um tribunal enxuto, um tribunal atuante, um tribunal reconhecido no Brasil. Mas não faltamos também em melhorar ainda. Por exemplo, nós sempre fomos contra esses fundos. Né? Aí já é com opinião como cidadão, porque nós não podemos meter o bedelho na gestão. A gestão é do gestor, de quem ganhou a eleição, quem tem mandato. Mas os fundos, que são mais de 50, é uma inutilidade esses fundos. Nós temos fundo, nós podemos até discutir. Se houver uma decisão de governo de acabar com fundos, nós podemos colocar o nosso fundo no pacote também, se for necessário. Essa proposta da MM, então, de criação de um fundo para industrialização não isso é diferente. Esse fundo arrecadador, como o FETAB, não se discute. Estou dizendo fundos que não têm nenhum tipo de utilidade, apenas para recepcionar dinheiro, mas que não é um fundo arrecadador. Fundo arrecadador é diferente. FETAB, um fundo de investimento, são coisas diferentes. Presidente, o senhor disse agora há pouco aí que nos últimos 12 anos, os dois governos do senador Blairo Maggi, aqui em Mato Grosso, e o governo de Silval Barbosa fizeram uma bagunça no plano administrativo do Estado. Nesse caso aí, falharam os órgãos de controle e fiscalização? Bagunça é sua expressão. Não me põe na boca, eu não disse bagunça. Eu disse que esses 12 anos, os governadores Silval e Blairo Maggi não fizeram as reformas de gestão administrativa que precisavam ser feitas. Não disse sobre bagunça. Então, isso causou um prejuízo ao Estado. E, além disso, deixaram aprovar leis, não questionaram, não vetaram, não enfrentaram o problema, leis de aumentos reais de carreiras incompatíveis com o Estado, com a receita do Estado. Não é à toa que o Estado chegou nessa crise, é proveniente de atitudes, tanto do Poder Legislativo como dos governadores que não enfrentaram o problema de consolidar a modernização do Estado de Mato Grosso, que o Dante deixou redondo, estava fácil consolidar, era só dar continuidade. Presidente, só para encerrar aí que o nosso tempo já terminou, o grande pacto agora seria pela eficiência. Sem dúvida, nós estamos contribuindo inclusive com a consultoria do Dr. Paulo Rabelo Castro, propondo uma nova minuta para a lei de eficiência, porque é isso que vai definir ao longo dos anos, não vai depender do voluntarismo deste ou daquele governador, vai ser seguido uma lei de eficiência. É um dever que o Estado tem de ser eficiente, como as empresas são, como as pessoas são, isso é dever do Estado. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, um prazer. Obrigada, presidente.